Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso culto de Natal, 7 de dezembro de 2025. Feliz Natal! Por isso, como você não está acostumado a receber um Feliz Natal, castigo, você vai ficar em pé e vai dar um Feliz Natal para quem está do seu lado, vai abraçar. Pode ficar em pé. Vamos, que moleza aí, pô. Pessoal, isso aí, já dá um endereço onde vai ser a ceia. O lema é: não pode ficar sozinho nesse Natal, hein? E aí você vai sentando e a gente vai começar o nosso culto. Lembrando que esse é um tempo de trazer ao nosso coração qual é o objetivo. O objetivo é louvarmos aquele que se entregou por nós, aquele que é o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, aquele que é o Deus conosco, é o Deus da esperança, é o Deus da salvação. Amém? Que tenhamos isso no nosso coração durante todo o momento. E mais ao fim, quando nós terminarmos, possamos sair daqui impulsionados por esse grande amor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor nessa manhã. Se coloquem de pé, que a gente celebre a majestade do nosso Rei. Toda a glória seja dada ao nosso Deus. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão se alegre
Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, a palavra do Senhor nos diz que o seu nome será chamado Emanuel, o Filho do Deus Altíssimo, o Consolador, o Trino Deus. Eu não sei você, mas meu coração se constrange na presença de Deus, ao lembrar de tanto amor que Ele nos concedeu, que Ele nos forjou, que Ele nos atraiu até a presença dEle. Eclesiastes 8 diz que é melhor o fim do que o começo. Essa palavra, ela reflete uma importante lição para os nossos corações. Nós ainda não chegamos no reino eterno dEle. Nós estamos no momento, é já e ainda não. Mas o reino dEle está presente em nosso meio. E foi essa oração que Ele nos ensinou: Senhor, venha o Teu reino. Que a gente ore: Senhor, venha o Teu reino sobre nós. Tu que estás assentado no majestoso trono, e o governo está sobre os seus ombros. Ele é o nosso único Redentor, nosso único Salvador. Por isso você pode cantar assim junto comigo: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Todo o reino é seu, Senhor. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos, é sobre todos os tronos e domínios, o governo está sobre ti, Jesus. Poderes, Teu nome é sobre todos, o Teu nome é. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos. E os tronos, Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O Teu povo canta, o Teu povo canta. Sim, Senhor, o Teu povo canta a Ti, Jesus. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, Santo. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Te adoramos nessa manhã, Santo Espírito de Deus. Te adoramos, Filho, majestoso Rei. Obrigada por nos amar. Obrigada pelo Teu sacrifício sobre nós.
glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível,
esse nome é, oh quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele é magnífico, Ele é adorado para todo sempre. Você pode se assentar. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Quero trazer, nesse tempo de Natal, é tempo para nós muito festivo, mas não significa que em algumas localidades do nosso mundo esse tempo está acontecendo. Entre nós há famílias tristes por perda dos seus parentes, seus filhos, e perda de relacionamentos. E creio que nós precisamos orar e pedir para o Senhor se fazer presente em nossas vidas nesse momento. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a você trazer aquela pessoa que você sabe que precisa. E você lembrar daquela situação que te incomoda. Talvez o pouco tempo que você tem parado para orar, isso te incomode. Talvez você foi convidado por alguém e está aqui nessa manhã e agradeça a Deus pela oportunidade, pela vida. Deus, nós nos entregamos ao Senhor, que é santo. Por que, Deus, perdemos isso? Por que perdemos essa percepção de que o Senhor é santo? Por que que deixamos nos enganar através de tantas coisas, Deus? E tornamos o nosso relacionamento contigo um balcão. Tem misericórdia, Pai, de nós, pois somos pecadores. E precisamos muito da Tua graça. Permita que mesmo esse coração que gosta de andar longe do Senhor, possamos aqui nessa manhã trazer um culto genuíno, sincero, de arrependimento, de confissão, de sinceridade e de reverência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os nossos irmãos que vão nos ajudar a recolher as ofertas. Hoje nós temos, não sei se você estava aqui domingo passado, mas nós começamos a nossa campanha de gratidão. E ela está baseada em 3 pontos que nós queremos trabalhar aqui na nossa igreja. Então, por amor à casa, a gente deseja convidar você a fazer parte desse movimento. Então nós queremos dar uma cara de igreja aqui para a nossa fachada. Hoje o Uber me trouxe, eu perguntei para ele, na verdade foi ele que me falou que ele ia parar às 4, porque depois ele ia na igreja. Aí eu falei, que igreja que você vai? Aí ele respondeu, ele falou, e você? Eu falei, Senhor, eu estou indo para a igreja. Aí ele falou assim, que bom. E aí quando chegou aqui perto, ele virou e falou assim, eu conheço, sempre achei que aqui era uma igreja católica. Eu falei, nossa, você chegou mais perto que a maioria, porque nem todo mundo acha que isso aqui é uma igreja, né? Até o cofre do tio Patinhas eu já ouvi de alguém achar que parece isso aqui. Mas, como nem todo mundo sabe quem é o tio Patinhas, então nós queremos dar uma cara de igreja, deixar o nosso externo aqui, pintar, quem sabe uma cruz, ali para a turma poder perceber. E também temos o nosso estacionamento, queremos produzir ali uma parte do estacionamento onde seriam as vagas em asfalto com marcas demarcadas, para que você possa chegar
e não precisar de muita ajuda. É lógico que nós, logo em seguida, quando isso ficar pronto, nós vamos ter aqui um seminário de como parar o carro entre duas barras amarelas, né? Para que você possa acertar. E também nós temos aqui a nossa sala 8, que fica bem aqui embaixo. É o segundo maior auditório que nós temos. Então ele é bem usado pelos adolescentes aos domingos, pelos jovens aos sábados à noite. E depois os ministérios também usam, entre elas, as mulheres, os homens, os casais, toda e qualquer atividade. Mas ela sempre foi uma boa sala e foi usando, e a gente tem um costume, né, de que a gente usa, a gente não cuida. Então a gente precisa agora deixar ela bonita, né? Porque a gente recebe bastante visitante e a gente quer continuar recebendo. Então tudo isso daí tem um alvo, tudo isso daí tem um valor, e eu quero convidar você a ser generoso. Não é você tirar o seu dízimo, é você colocar mais do seu dízimo para essa campanha de generosidade. Então você tem o Pix específico para isso. Então faz uma força, conversa em casa, pega o seu 13º, e eu nunca tive dificuldade com o 13º. Se eu já dou o dízimo, então eu dou o dízimo do 13º também. Balela. Se você tem dívida e vai usar o 13º para pagar a sua dívida, ok. Não tem problema, nós vamos estender essa campanha para janeiro e fevereiro, porque assim você também pode participar, tá bom? E não por último, e nem por isso menos importante, Natal também é tempo de panetone. E nós convidamos a Cristolândia para fazer parte hoje daqui e vender uns panetones exclusivos da marca deles. Se você não sabe quem é a Cristolândia é uma organização que trabalha retirando da rua homens e mulheres em situação de degradação total, viciados em drogas, perdidos no alcoolismo, muitas vezes sem condições nenhuma de voltar para casa. Então, quando chega no final do ano, eles tiveram a ideia, junto com a Junta de Missões Nacionais, de fazer o panetone. Você compra e você ajuda a Cristolândia São Paulo. Esse ano, quando foi lá no março, abril, teve um jovem da nossa igreja, o Breno, levantou a mão e falou assim: Cláudio, Deus está me chamando para o campo missionário. E Deus foi levando ele para a Junta de Missões Nacionais. E de repente ele vira e fala assim: Cláudio, eu fui levado para Cristolândia. Então ele está lá desde agosto desse ano, trabalhando com a Cristolândia. E ele vai estar na mesa lá, você pode dar um abraço. Então você adquire um panetone, você come sem peso na consciência, porque você está ajudando a Cristolândia. Entendeu? Não tem esse negócio de açúcar que faz mal. Põe o dedo aqui na propaganda do açúcar. Esse produto contém açúcar. Você põe o dedo assim, você fala assim: nossa, que bonito, né? Porque você está ajudando. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo propaganda aqui pela fé, porque de manhã eles trouxeram e acabou no primeiro culto. Mas eles disseram que foram buscar mais. Então nós vamos esticar o culto até às 15h, que assim dá tempo deles chegarem. Vamos orar agradecendo as nossas ofertas, esses privilégios da gente poder participar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. Se o Senhor tem dado para a tua igreja local, isso significa que o Senhor tem dado para as famílias, Deus, que aqui fazem parte. E no fundo, o Senhor é muito generoso com a gente. Porque o Senhor dá muito mais do que só o dinheiro. O Senhor dá a vida. O Senhor deu o seu único filho para nós. Obrigado, Deus. Permita que no que resta de vida de cada um de nós, possamos tentar compreender o tamanho do amor que o Senhor tem por nós. Permita também que no que resta de vida para cada um de nós, nós possamos nos desapegar do poder do dinheiro e doá-lo. Estender a mão para quem precisa, para quem tem falta, para quem está em necessidade. Abre os nossos olhos, Deus. Permita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas no dia que Jesus nasceu, a Bíblia descreve que houve grande júbilo, grande alegria nos céus, os anjos cantando, anunciando as boas novas. Nós estamos vivendo as boas novas. Nosso coração hoje pode sonhar
Eu queria convidar você a ajudar a gente a cantar o refrão dessa música, que ela fala assim: salve o príncipe da paz, canta o coro angelical, o bebê envolto em panos, tão humilde é um rei, encarnado por amor, digno é de louvor, poderoso, glorioso é Jesus. Será que vocês podem fazer esse coro angelical junto com a gente? Vamos mais uma vez, antes da gente cantar a música. Salve o príncipe da paz, canta o coro angelical, o bebê envolto em panos, tão humilde é um rei, encarnado por amor, digno é de louvor, poderoso, glorioso é Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar o nosso Rei com cânticos angelicais. Que você celebre o Senhor como é devida toda adoração, amém? Em silêncio a noite está e os pastores a esperar a chegada do Salvador, menino Deus. Sim, Jesus. Então anjos surgiram do céu, anunciando Jesus nasceu.
coisa boa. O cheiro tá ótimo desse pernil. Ah, não, mãe. Você colocou uva passa no arroz de novo. Sério, quem faz isso? Isso é horrível. Ei, não fala assim com a sua mãe. Tudo que ela faz é tão incrível. Vamos, deixa de bobeira. Que novidade, né? Seu irmão, sempre se atrasando. Tudo pra ele é uma grande brincadeira. E eu aposto que ele não vai trazer nada pra mesa do jantar. Calma, amor. Você sabe que eu amo meu irmão e que não vamos começar sem ele. E outra coisa, deixa de ser mesquinho. Tem comida pra todo mundo aqui. E mais, você sabe que as crianças amam ele. Ah, claro que ama. Ele chega aqui e faz tudo virar uma grande contação de história. É história do prato, história do talher, história do copo, Ei, história... para de falar assim dele. É a profissão. Ai, ai. Quem é que conta história por aí e chama isso de profissão? Caramba, pai, você tá nervoso, cara? Só pode ser fome, só pode. Mas relaxa, o tio já tá chegando. E tá tudo bem se ele se atrasar. Desde que ele traga outra boa história. Ele chegou! Deixa que eu abro! Ai, meu tio. Feliz Natal! Feliz Natal! Trouxe presente pra todos. Vem cá, vem cá, vem cá. Presente, presente. Deixa eu ver, cadê? Qual é o seu? Ah, esse aqui. Calma, Obrigada. tem mais. Deixa eu ver. Um pra você. Obrigada. E outro pra você. É, quase todos. Aliás... Fui a Indaiatuba e lembrei de você. Nossa, acabei Obrigado. de perceber que eu não trouxe nada pra jantar. Quer uva passa? Eu adoro uva passa. Que Não me nojo. diga. Não se preocupe, tem comida pra todos aqui. Vamos agradecer? Claro, amor. Senhor Senhor, nosso... nosso Deus, obrigado por ter prometido enviar o seu filho e ter cumprido a sua promessa. Obrigado porque foi assim que o Senhor nos amou. Não nos vindo mais com ira nem distante de ti, mas com bondade e misericórdia. Amém. Amém. Ira, Deus já esteve irado com a gente. E como assim distante? Ele não é um Deus que nos ama, está sempre conosco? Eu aposto que ele só falou de ira na oração pra ela perguntar. Claro que não, amor. Deixa de ser implicante. Sim, meu amor. Houve um tempo que nós tínhamos que fazer por onde para termos paz com Deus e tê-lo ao nosso lado. Mas como isso? O que aconteceu hoje pra gente viver assim pertinho? Permitam-me lhes Brenda? contar uma grande história. A história de como a vinda de Jesus gerou uma grande relação de amor e amizade entre nós e Deus. Essa história todos têm que ouvir, então vão lá, gritem, chamem os vizinhos que eu vou lhes contar uma grande história. Venham. Vocês são fifi, né? Meu tio irá contar Meu uma Deus. grande história. Venham, Feliz Natal, ai. Vamos, reúnam-se aqui. Vocês ouviram a história, mas também me ajudarão a contá-la. Bom, você sabe como tudo começou. Como um poeta que criou uma poesia e das letras faz beleza. Nossa, que homem bonito. Olha, 1,80 m, barriga tanquinho. Palmeiras vice de novo? Meu Deus. Onde é que eu estava com minha cabeça? Eu nem sequer me apresentei. Senhoras e senhores, olá! Eu sou Eliakim, o contador de histórias. E essa é a história mais linda de todas que eu já contei. Bom, voltando. No princípio, Deus criou a vida. Toda a vida. Inclusive a nossa. Adão, o pó, o terroso. E Eva, a nossa mãe ancestral. Eles foram criados por um sopro de Deus. Quando criados, eles tinham a maior das bênçãos e a maior das maldições. Algo que nenhum ser humano jamais soube lidar. A liberdade. Eles podiam viver para o autor da vida ou viverem para si mesmos, como se fossem seus próprios deuses. Eu sei que pode parecer tolice dar as costas a quem é o autor da vida, até porque longe dele não haveria outra coisa senão a morte.
Mas imagina ser dono de si mesmo. Imagina poder definir para si o que é bom e o que é mal. E se houvesse a mínima possibilidade de dar as costas a quem é o autor da vida e não morrer? Tá vendo? Falando assim, não parece tão ruim. Eles ficaram tão encantados com a ideia de serem completamente livres, donos do próprio nariz, que viraram as costas ao seu Criador. Ai, vai com calma aí, ô fofô. Isso aí não é um morango do amor, não. Bom, esse foi o primeiro pecado humano. E como era de se esperar, fora do autor da vida, realmente não havia vida. E por esse pecado, a morte entrou no mundo. Oxi. Credo, mas o Natal é muito ruim. Que história triste, eles morreram. Não, eles não morreram. Vamos, gente, levantem-se. Eles não caíram mortos nessa mesma hora. Vamos, levantem-se, por favor. E você, meu amor, calma. Esse é só o começo da história. Mas, peraí, tio. Eles morreram ou não morreram? Como é que morre sem morrer? Como é que morre sem morrer? Que pergunta extraordinária. Mas sim, eles realmente morreram. Mas não instantaneamente. Eu vou explicar. Tudo que flui do Criador da vida é vida, certo? A criação, a natureza, os relacionamentos, toda a harmonia da vida era incrível. Mas quando aquele casal deu as costas para Deus, o primeiro efeito foi que a vida perdeu a sua beleza, nada mais fazia sentido. Todo o encanto já não existia mais. Pense em uma árvore grande, formosa, linda, e naquele momento ela foi arrancada pelas suas raízes. E aparentemente ela ainda está linda e perfeita, mas vai chegar um momento em que suas folhas vão cair, seus galhos vão apodrecer, seus frutos já não vão poder mais ser usados, e ela vai começar a morrer, porque aquilo que dava vida para ela, já não existe mais. É como uma relação de irmãos, e naquele momento houve uma briga entre os irmãos, entende? Ah, tá. Então não é como se eles tivessem morrido de vez, mas começado a morrer. Isso, morte em estágios. Primeiro ela começa nos afetando inteiramente, desde a mente, as células, as frutas, a criação, até os relacionamentos, as amizades, os casamentos. É como se tudo estivesse impregnado de morte e pecado. O ar não é mais apreciado, o coração deixa de bater, os sonhos, expectativas, memórias, saudades, tudo morre. E como se essa cena de devastação não fosse o suficiente, veio a pior de todas, a morte na eternidade. Toda a criação eterna, longe do seu Criador. Mas espera, não foi assim que a história terminou, né? Ainda bem que não. Foi então que o Criador prometeu que um dia, do ventre da mulher, nasceria uma criança, que mataria a morte, pois a criança é a vida que morte nenhuma pode deter. E não se engane, não há comparação alguma entre a dádiva da criança e a transgressão daquele casal. Se a morte nasceu pelo pecado de um, muito mais dádiva da vida veio por meio do outro, a criança. E assim será para todo sempre. Ah, agora eu gostei! É realmente encantador, meu amor, e só melhora. Foi então que o Criador prometeu que Ele criaria um povo para ser obediente a Ele. Para que a criança nascesse em um endereço específico. Agora pensem comigo. Que missãozinha difícil, hein? Porque imagine que desde aquela época, todo ser humano já nasce rejeitando a Deus, porque estão sob os efeitos do pecado e da morte. Foi então que Deus construiu o seu povo. Aliás, vocês me dariam um bom povo, hein? Vamos! Deus construiu o seu povo e disse-lhe: se obedecerdes à minha aliança, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. O seu nome era Israel e o Senhor o amou como um filho. Como Deus é detalhista, Ele escreveu tudo que o seu filho deveria obedecer. Mas, para nossa não surpresa, Israel jamais obedeceu a tudo. Eles buscavam a ajuda de outros deuses, desobedeciam a forma de viver que o Senhor tinha determinado, e pior,
não conseguiam confiar plenamente nele. Essa sempre foi a condição humana. Deus nos cria, nós o rejeitamos. Deus nos dá a sua lei, nós nos rebelamos. Deus nos convida a andar com ele. E adivinha? Nós viramos as costas para Deus. A verdade é que Adão fez isso, Israel fez isso, e nós fizemos isso. Mas, calma aí, esse não é o final da história, né? Se Israel desobedeceu tanto assim a Deus, como ficou a relação deles com o Criador? Excelente pergunta. Após muitos e muitos anos de desobediência ao Senhor, a situação de Israel havia mudado um pouco. Eles já não conseguiam mais aguentar permanecer unidos. Então eles se dividiram em dois, os povos do sul e os do norte. Naquele tempo, o próprio Deus permitiu que outros povos machucassem o seu filho. Não por maldade ou para matá-lo, mas para curá-lo. É como um pai que castiga o filho para vê-lo bem. Vocês têm um pai amoroso, você sabe como é. Até que finalmente, Deus nos mostrou algo que ele já sabia desde a eternidade. Desde Adão e Eva, todo ser humano é incapaz de viver obediente plenamente ao Senhor. Mas, eis que surge um homem de Deus, o grande profeta Isaías. Quem? Eu? Você mesmo. De jeito e maneira. Ora, vamos! Enquanto eu contava aqui a história, eu percebi que você precisa me ajudar a contar esse trecho. Não, você sabe que eu não gosto desse negócio de contação de história. Vou ler a notícia aqui de hoje. Olha, eu sei que eu não sou o melhor cunhado de todos. Às vezes chego um pouco atrasado. Aham. Às vezes um pouco folgado, que não trouxe nada para a ceia. Aham. Às vezes meio debochado, estragando o cronograma da noite. Aham. Pai! Gente, a verdade é que eu amo a sua família, as minhas sobrinhas, a minha irmã querida. Está aqui. nítido. Nossa família ama você. As meninas ficam radiantes quando você vem, conta as suas histórias. Minha esposa ama a sua presença aqui. E eu também te amo. Eu te amo. Eu sei que eu não sou uma companhia difícil. Eu não sou companhia fácil, na verdade. Mas eu vou melhorar, eu prometo para você. Não. Na verdade, isso não é só parcela sua. Eu não tenho te recebido tão bem, mas é que é difícil falar. Eu tenho ciúme de você. Você chega aqui, faz todo mundo se encantar com as suas histórias. E eu só sou o pai chato que dá regra para as meninas, regra para o pessoal que chega aqui em casa. Me desculpa. Eu quero mergulhar. Tá tudo bem. Cara, pensa que hoje é Natal. Que oportunidade melhor a gente tem de deixar que a vida de Jesus gere vida na nossa amizade. Se quero contar, ou melhor, se queremos contar essa história para eles, eu não posso fazer sozinho. Vamos lá, seja o melhor profeta que você consegue ser. Israel, Deus lhe dará um sinal. A virgem dará à luz a um filho, e esse menino será dado a vocês. O governo estará sobre os seus ombros, e o nome dele será Emanuel. Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça a todas as nações. Gente, só uma coisinha. Essa parte parece ser uma parte triste da história, mas é a melhor notícia que a criação poderia receber. É agora que o profeta Isaías anuncia a esperança da criança prometida do livro dos inícios. A criança, o profeta que Moisés anunciou, e o rei Davi também, para que ele vencesse a morte definitivamente. Uma criança, um profeta, um rei, para vencer a morte. Um servo que sofre, o servo sofredor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência
para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer No domingo passado nós começamos a olhar para o Natal como... Grata. Vem até com o esboço da mensagem. Nós começamos a olhar que o Natal não significa somente 25 de dezembro. Não é só o nascimento do Senhor Jesus propriamente dito. Que o Natal ele também é um momento próprio para trazermos à memória que lá no Gênesis uma criança esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo da história da humanidade, ao longo da história de Israel, desse povo que Deus criou para que nele fosse projetado quem era esse Deus, Israel deveria ser esse povo em que as pessoas pudessem enxergar Deus, quem era esse Deus.
E por isso Israel deveria ser uma nação que abençoasse a todos. Ao longo da história de Israel, dentro da história da humanidade, profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo foram proferidas. Bênção em dupla, hein? Obrigado. E nós vamos acompanhar um pouco hoje, brevemente, em cima do que o profeta Isaías trouxe antes do povo de Israel ser levado como escravos para o reino da Babilônia por Nabucodonosor. Então abra comigo Isaías capítulo 7 e vamos olhar 3 profecias da vinda do Senhor Jesus, do nascimento do Senhor Jesus. O povo recebeu ao longo dessa caminhada. Isaías não é o único profeta que traz essas profecias. Existem outros profetas, mas por causa do tempo a gente vai ficar hoje em Isaías. Nós também temos hoje, nós conseguimos fazer uma leitura do todo porque nós conhecemos a história. E nós podemos perceber que alguns personagens do Antigo Testamento já traziam um pouquinho dessa figura de Jesus Cristo. Então Moisés é aquele que é o interlocutor entre o faraó e Deus. É aquele que faz essa mediação e que no final é quem encabeça, quem sai na frente, quem lidera a libertação do povo. O rei Davi, o ungido, é o rei que traria justiça, que traria paz, um homem segundo o coração de Deus. Mas todas essas figuras, elas são humanas e pecadoras e não conseguiram fazer o que apenas o Senhor Jesus poderia fazer. Então leia comigo aí Isaías capítulo 7. Versículo 1 diz assim: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, que era rei de Judá, Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue o seu filho e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele vai estar lá no final do aqueduto, que abastece o tanque superior, e diga no versículo 4, a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas. E aí um pouquinho mais para frente, no versículo 10, depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acás, muito provavelmente através de Isaías. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação de que isso realmente vai acontecer. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. Qual a resposta do rei Acás? Versículo 12: não porei o Senhor à prova desse modo. Parece até que é uma resposta bonita, prudente, bem colocada nessa ocasião. Não vamos pôr o Senhor à prova, o Senhor não se põe à prova. Mas continua lendo comigo e vocês vão ver que o profeta responde a partir desse Deus que se ira quando a gente não o obedece. Ouça bem, descendentes de Davi, disse o profeta. Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel.
que hoje nós sabemos que significa Deus conosco, hoje, né? Lá em Mateus, aparece de novo esse texto aqui, Deus conosco. A profecia da vinda de Jesus no capítulo 7 de Isaías vem da ira de Deus. Um Deus que fica irado, sim. Porque tudo aquilo que envolve desobediência, tudo aquilo que envolve virar as costas para Ele, isso promove ira. Pois Deus é um Deus justo. E Ele precisa aplicar a justiça nos casos de desobediência. E é interessante que Deus traz aqui uma profecia. Nesse momento de ira. A profecia de que o Senhor Jesus Cristo viria. Mas Ele viria com um nome muito específico, nesse contexto aqui. Num contexto de medo. Num contexto em que, além do rei, todo o povo de Israel estava com medo. Do que viria. Do que estava à porta, do tamanho talvez do exército. Talvez aqui, Acás sendo rei de Judá, esse povo que foi dividido, como nós vimos aqui agora há pouco, talvez ele uma tribo, Israel as outras 11 tribos, sabendo do tamanho do exército e ainda mais sabendo de Rezim, que era rei da Síria, talvez uma nação muito poderosa, o coração de Acás se encheu de medo. E como é que Deus responde? Deus responde com uma profecia. Uma profecia daquele que vai estar presente com vocês, o Deus conosco. É interessante que quando Deus percebe que no coração de Acás o medo começa a criar raízes, Ele manda Isaías. O profeta, nesse tempo de rei e nação, ele é o Deus presente. É Ele quem traz a voz de Deus. É mais ou menos parecido quando eu e você, eu pelo menos, fazia muito isso. Eu assistia os filmes de terror proibidos, minha mãe não deixava, meu pai também não. Aí de vez em quando assistia, aí ficava com medo, acendia a luz. Dormia com a luz do quarto acesa. No dia seguinte, minha mãe falava, por que você assistiu que não podia? É muito comum isso acontecer com a gente. E aí nós chamamos o pai ou a mãe diante do medo. Pai, tem alguma coisa debaixo da cama. Pai, tem alguma coisa que vai sair do armário. E não adianta eles responderem. Não tem nada debaixo da cama, não tem nada dentro do armário. Não, eles precisam aparecer no quarto. Porque quando eles aparecem no quarto, o medo vai embora. Mas vai embora de uma tal maneira que a gente vira de lado e dorme. É por isso que Deus manda Isaías e manda outros vários profetas se encontrarem com os reis. A presença de Deus precisava ser manifesta através da palavra, nesse caso. Mas vai vir um que não vai precisar de profeta para ser essa presença contínua. Ele vai ser uma presença de Deus contínua na vida de vocês. Presente, pisando nessa terra como Ele fez ao nascer de uma virgem grávida. E depois, Ele vai continuar se fazendo presente através do Espírito Santo na vida da gente. É o que acontece hoje. O Senhor Jesus é o Deus conosco, presente hoje em nossas vidas. Natal é tempo de trazer a memória de que o Senhor Jesus disse muito claro para os seus discípulos, o Espírito Santo vai testemunhar a respeito de mim na vida de vocês. Mais para frente, se você seguir aí, abrir o capítulo 9 de Isaías, vira aí uma página, nem isso talvez. Nós vamos encontrar nos versículos de 6 a 7, mais uma outra profecia sobre o Senhor Jesus, também conhecida da gente, mas vamos conhecer um pouco o contexto dessa profecia. Agora, o povo de Judá foi livre dessa intervenção. Realmente ela não acontece. O povo então vai virar e vai adorar a Deus? Não. O povo esquece desse Deus e começa a correr atrás das suas ilusões, começa a correr atrás das suas coisas. E de novo Isaías é convidado a trazer uma profecia. E como é que eles estão?
Eles estão, como diz no capítulo 8, se você olhar um pouquinho para trás, aí nos versículos 21 e 22, você vai encontrar como eles estão. Eles andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Esse é o contexto. Esse é o contexto de um povo muito parecido conosco. Nós vamos para Deus quando estamos diante de situações difíceis, e depois quando a situação se resolve, ou ela não era tudo isso, a gente vira as costas para Deus, e quando se vê, a gente olha para o céu, depois olha para a terra, mas para onde a gente olha, os nossos olhos só conseguem encontrar problemas, angústia e sombrio desespero. E é nesse contexto que Isaías continua, trazendo mais uma profecia da boca de Isaías, o que vinha do coração de Deus. Esse tempo, versículo 1 do capítulo 9, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Versículo 2, o povo que anda na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de terras profundas, uma luz brilhará. Versículo 6, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. Percebe os contextos em que Deus traz a profecia. Talvez eu e você, a gente estava sempre acostumado nessa época do Natal, ler esses versículos e falar, olha, Jesus foi prometido. Mas é interessante a gente parar para ler os contextos. A maneira, o porquê que Deus traz Jesus nesse contexto. É porque esse contexto é o meu, é o seu contexto. Hoje estamos todos aqui e somos todos injustiçados de alguma maneira. Estamos lidando com questões que talvez não foi toda a sua culpa, mas talvez você foi iludido para ir nesse caminho. Estamos desesperados. Para onde a gente olha, a gente não consegue achar uma solução. Talvez estamos angustiados, pois a morte, a princípio, não tem solução mesmo. Talvez os nossos relacionamentos dentro de casa não andam bem. E estamos iludidos porque achamos que há algumas maneiras práticas de se resolverem isso, assinando um papel, cada um vai para um lado e vamos viver felizes para sempre. Isso é ilusão. E as ilusões, segundo o pastor Ronaldo, que esteve aqui com a gente no Setembro Amarelo, as ilusões, elas têm só uma única função. Elas nos levam a abandonar as promessas de Deus. Era como o povo fazia aqui. Por isso nós somos iguais a esse povo. Por isso que nós somos convidados no Natal a trazer à memória que mesmo em situações de escuridão, de grande escuridão, né? Sombrio desespero, é duplo aqui adjetivo, né? Nós precisamos lembrar de que o Senhor Jesus é o maravilhoso conselheiro. É Ele quem atua com a sabedoria de Deus. É o Deus poderoso. Ele é divino, é uma criança, nasceu como toda criança nasce, chorou após o nascimento,
Precisou cortar. Vocês viram a mulher que deu à luz em Recife, lá no meio do supermercado? Vocês viram isso? Viram, né? Não viram? O que vocês viram? O que vocês andam vendo? Isso é vida. A mulher deu à luz no meio do supermercado. Eu acho que quando ela viu o preço O médico falou para ela, você falta mais um pouco. Você não pode ter uma grande decepção. Quando ela pegou o preço da bolacha... Como é que é aquela bolacha que a gente usa para fazer pavê lá? Como é que chama, Kézia? Essa daí. Ela tomou um susto. E eu já fiquei pensando ali, porque eu não entendo essas reportagens. Eles me põem a filmagem lá e depois eles borram tudo. Eu queria ver como é que eles fizeram com a placenta. Como é que quem cortou o cordão? Será que enrolou em volta do nenê assim e falou, depois a gente tira? Jesus nasceu desse jeito. Jesus não apareceu na manjedoura. Jesus não já veio bonitinho. Mas Ele é Deus. E Ele provou isso ao curar. Ao olhar para o coração das pessoas e dizer assim, o seu coração está na lei. Você é legalista, você é religioso. Você precisa abandonar isso. Ele é o Pai eterno, porque Ele cuida dos seus filhos. Para sempre. Não é só um momento. E Ele é o príncipe da paz. O líder que promove a paz. Chega de medo. Chega de guerra. Chega de desacordos. Nós precisamos de um governo que traga paz para nós. Chega de ficar perdido. Olhando para cima e para baixo e não encontrando nada que traga paz. É esse menino que vai nascer e que vai trazer. Natal é tempo de trazer à memória que Jesus Cristo é a nossa esperança de que Ele vai voltar. Se aqui nesse tempo, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, era a esperança de que um novo governo, um novo momento, uma nova aliança iria começar, hoje eu e você, nós temos, ao ler isso daqui, nós temos que ter a esperança de que o Senhor Jesus vai voltar. E vai reinar em paz. Ele vai trazer paz que não acaba mais. Não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter desespero, não vai ter angústia. Eu e você, nós precisamos esperar isso. Está vendo por que é bom a gente ler o Antigo Testamento? Você que faz aqueles planos cronológicos de leitura da Bíblia um ano, quando começa lá, sempre começa com o Antigo Testamento, você já começa a bufar e falando assim, nossa, de novo aquelas histórias. É para lembrar que eu e você, nós somos igualzinho. É para lembrar que Natal é época de celebrar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mais um pouquinho, capítulo 11, olha aí capítulo 11, versículo 1. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo com letra maiúscula, que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres, versículo 4, e tomará decisões importantes em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Versículo 10. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. Natal é tempo de trazer à memória que Jesus Cristo daria a sua vida na cruz para nos resgatar com um alto preço. Seu corpo e seu sangue seriam dados naquela cruz.
para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos da morte eterna. Salvos de ficar presos pelo poder do pecado, que nos ilude. E as ilusões nos levam para longe das promessas de Deus. E fora das promessas de Deus, o único caminho que a gente pode, a única coisa que a gente pode levar longe das promessas de Deus é maldição para onde a gente vai. A gente não consegue levar mais nada. Natal é tempo de trazer à memória que Jesus Cristo daria a sua vida na cruz para nos resgatar com um alto preço. E de que Ele vai voltar. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus como Filho de Deus, que se entregou como Cordeiro naquela cruz, sem culpa, também precisam crer que há muitos que precisam conhecer sobre o Salvador e precisam ser salvos. É por isso que hoje, nessa manhã, nós também celebraremos a ceia. Nós traremos à memória o que é que o nosso Senhor Jesus, agora, promessa cumprida, Ele já nasceu, Ele cresceu, Ele andou durante 3 anos com uma turma, ensinando o que significa ser um discípulo do Deus vivo. E deixou para nós esse memorial, que é um lembrete de quem nós somos e de quem Ele é. Eu convido você a pegar o seu kit. E se você não recebeu, você pode levantar sua mão, mas antes de levantar sua mão, se você não recebeu, ou de pegar o seu kit, ou até mesmo de tomar, lembre-se que nós fomos convidados a uma análise. Nós fomos convidados a olhar como é que está a nossa vida. Nós somos convidados a prestar atenção se a nossa vida tem refletido as profecias a respeito do Senhor Jesus. Se por onde nós temos andado, nós somos a presença do Jesus vivo. Se da nossa boca e das nossas ações e das nossas expressões tem saído esperança para as pessoas aí fora que estão correndo atrás, olhando para cima e para baixo e só encontrando problemas, angústia, sombrio desespero. Se através das nossas vidas as pessoas têm ouvido a história do Salvador, o Jesus, aquele que se entregou na cruz sem culpa. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Coríntios, o pessoal fez uma bagunça lá na ceia. O pessoal estava comendo um monte de coisa, enchendo a cara. Mas ele diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Esse é o corpo do Senhor Jesus, representado no pão. Esse pão bonito, esse pão macio. Eu ainda não consegui comer um pedaço desse pão, porque eu desço e eu dou para todo mundo. É um privilégio você poder receber um pão diferente e você lembrar que esse pão diferente, ele na verdade representa o corpo de Cristo. Você divide comigo? Esse corpo é o corpo que se entregou por inteiro. Não foi a parte de Deus. Não foi só a parte de Deus que estava lá. Você divide comigo? E espalha com a turma aí. Esse aqui era um corpo humano que foi dado como um cordeiro. Vocês lembram na Páscoa da saída do Egito? Você divide comigo? Você divide comigo? Você divide comigo? Distribui, pega um teco e vai passando, tá bom? Pega o maior para você.
Na Páscoa, um cordeiro precisou morrer. O seu sangue foi passado em volta dos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte dos primogênitos passasse direto. Quando Adão e Eva precisaram fazer roupas, algum bicho morreu. O Senhor Jesus vem sendo anunciado ao longo da história. E vem não só dito que ele nasceria, mas também que ele se entregaria por mim e por você. É tempo de nós trazermos as nossas vidas para um caminho de obediência ao Senhor Jesus. Se é isso que você deseja nessa manhã, como igreja local, eu convido você a tomar o pão. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue de Jesus é o sangue que purifica o pecado. O sangue sempre teve um valor alto para Deus. Já parou para pensar nisso? O sangue sempre teve um preço fora do mercado monetário. Porque parece que o sangue, que é o que dá vida, tem um preço muito mais alto que qualquer outra coisa que pode comprar vidas. Quando Abraão estava na dúvida se quando ele olhava para o céu e via as estrelas e dizia assim: o Senhor falou que a minha descendência vai ser igual à da quantidade de estrelas no céu, será que é isso mesmo? Deus o chama e diz para ele pegar alguns animais, pede para ele partir esses animais ao meio, separar um pouco as partes. Ele descreve lá que provavelmente eles estão numa caída assim, então o sangue escorre de ambos os lados, forma um riachozinho. E Abraão fica ali tentando espantar os urubus, os condores que querem pegar a carniça, até o ponto de pegar no sono. E no final da tarde, uma coluna de fogo, representando a presença de Deus. Foi dessa maneira que Deus se colocou na frente de Abraão. Passa por meio desse sangue, consumindo tudo. E dizendo assim para Abraão: Abraão, sim, cara, eu vou fazer de você uma grande nação. Hoje, eu convido você a crer nesse Deus. Porque um alto preço foi derramado naquela cruz, o sangue do único Filho dele, Jesus Cristo. Se você crê nisso, eu convido você a tomar nessa manhã. Pai querido, entregamos ao Senhor esse tempo aqui de memorial. E também desse nosso compromisso, Deus, de continuar seguindo, de continuar vivendo, levando presença, levando esperança, levando salvação, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é bom e seu amor dura para todos sempre, para todos sempre. Vamos louvar ao Senhor, se coloquem de pé. Que a gente testifique dessa esperança, desse amor. A palavra do Senhor diz, que é melhor o fim do que o início, porque aquele que há de vir, virá. O reino dele ainda virá. Nós ansiamos a sua volta e que a gente celebre essa manhã. Amém.
escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a majestade ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o pedido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome, a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Sempre eu o Aquele relógio está errado. Está adiantado aquele relógio. Olha os caras adiantando o relógio para nós aqui, cara. Queridos, querida igreja. Primeiro, um Feliz Natal para cada um de vocês. Eu brinquei aqui naquela hora do começo de que você não podia passar sozinho, e eu vou fazer esse pedido de novo para você. Não passe sozinho. Não é possível que não tenha uma casa nessa São Paulo, um lugar à mesa para você fazer parte desse momento.
Então não tenha vergonha. Levante a mão, chega para alguém, para um líder do seu pequeno grupo, chega para algum líder do ministério, chega para um de nós pastores, pessoal aqui do louvor, fala assim: ó, eu a princípio vou passar sozinho, não sou daqui, estou aqui trabalhando. Esse é um pedido. Outro pedido que eu vou fazer para você é: aproveita esse tempo de Natal e conte essa história para alguém. Conta para o Uber, começa com aquelas coisas sem graça mesmo. Sabe que Natal não é só panetone? E conta para eles o que significa o Natal para você. Conta o que você está passando, para não ficar uma história assim meio perdida, que é para deixar a pessoa sabendo que você é tão humano quanto ela, que você está chorando, que está doendo, que você tem dúvida, que você não passou no vestibular ainda, mas que você terminou o namoro, mas que tem um monte de mulher e um monte de cara por aí para você namorar. A vida não acabou. A vida não é um desespero sombrio. A vida é presença, é esperança, é salvação. A vida é Jesus Cristo. Natal é tempo da gente trazer isso à memória. Não esquece, quando você levar um panetone que não chegou ainda, mas os caras falaram que estão chegando, eu até deixaram a porta aberta que é para eu ver eles chegarem ali, ó. Mas se você tiver tempo, espera aí para levar um panetone. Quando você leva o panetone e dá para alguém, só para você contar essa história. Fala assim: você acredita que os caras na igreja vendem panetone? Aí o cara já vai ficar com aquela... Fala: pois é, rapaz, e olha só, mas tem outra história também para te contar. Aproveita, eu preciso fazer isso também. Tem vizinho, né, que a gente nem vê, né, de apartamento, que a gente nem vê quando eles entram e quando eles saem. E agora é um tempo, até parece que o coração e o ouvido tá mais arrumadinho assim para nós falar essas coisas, né? Nós temos que aproveitar. Conte em casa, conte no trabalho, conte nos colégios que já estão acabando, nas faculdades. Conte no meio da prova. Eu sei que tem gente que está para fazer a última prova essa semana. Levanta no meio da prova e diz assim: Feliz Natal! E senta. Pronto. Pronto. Se o professor tirar você da sala ou tomar a sua prova, pede para ele vir falar comigo. Que Deus leve cada um de vocês para suas casas em paz, porque Ele é o Deus da paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O amor de Deus nosso Pai seja uma marca presente nesse final de ano. E que o consolo do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo na sua vida, seja para sempre, hoje e sempre. Amém. Um bom domingo para vocês.